Estamos aqui neste domingo, dia 7 de dezembro de 2025, onde vamos meditar em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 em diante, e Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2, e Juízes, capítulo 5, versículo 4. No nome de Jesus Cristo, Deus é bom, em todo o tempo Ele é lindo, maravilhoso, nosso Deus, e glórias a Deus por isso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Sei que tens ciúme da minha adoração, mas não há outro além de Ti, Jesus, ocupando Teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual à aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu moriar, pode provar a minha fidelidade a Ti. Ainda que Tu me peças pra Te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por Ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro Teu reino, Senhor, e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus, de Jesus. Aleluia, do Espírito Santo, oh, oh, aleluias. Deus é bom, em todo tempo Ele é lindo, maravilhoso. O nosso Deus, todo-poderoso, só a Ele daremos culto, só a Ele adoraremos, só a Ele dobraremos os nossos joelhos. Ao Deus vivo, toda a honra, toda a glória, todo louvor, adoração, respeito, obediência e amor ao Deus do céu, ao Papai daqueles que se tornaram filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. Vem Espírito de Deus,
vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem aqui neste lugar, vem e sobre mim ministro teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui e sobre mim ministro teu propósito, o meu coração é o teu altar, o meu coração é o teu altar, o meu coração carece ser o teu altar para todo sempre. Amém. Vamos meditar em Abacuque, o profeta Abacuque, o servo de Deus, né? E diz assim, Abacuque capítulo 3, versículo 1, né? O título da mensagem é A Oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, né? Então, o profeta Abacuque aqui, um grande servo de Deus, um profeta de Deus, que ele pregava a verdade, ele ensinava a verdade de Deus, custasse o que custasse. Como ele aqui no capítulo 3, do versículo 18 e 19, e o 20, ele fala sobre que nós devemos de adorar somente o Deus do céu, somente a Ele dar culto. Vou ler aqui, capítulo 18, o versículo 18 de Abacuque, capítulo 2, Abacuque, capítulo 2, versículo 18, que diz assim, que aproveitará, profeta Abacuque, pregando, ensinando, ele escreveu, que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, uma pergunta, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum, não há vida. Mas o Senhor está no seu santo templo. O Senhor está vivo, está no seu santo templo, está lá no terceiro céu. Não passa nada despercebido por eles, ele ouve tudo e todos, tudo o que pede, que falam, tudo ele está ciente de tudo, e de todos os seres humanos.
Ele está no controle de tudo e de todos. Nada passa despercebido por Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Cala-se diante dele toda a terra. Profeta Abacuque, nos ensinando, nos alertando. Antes da vinda de Jesus. Porque, né, profeta Zacarias também, né, profeta Abacuque aqui, o profeta Ageu também, né, ensinou a muitos, os Zacarias, né, os profetas de antes da vinda de Jesus, perto da vinda de Jesus, nos ensinando que nós não devemos de perder tempo adorando deuses mortos, deuses feitos por artifício, pela mão de homens. O profeta Abacuque nos ensinando a humanidade, que é perda de tempo, e o ser humano está sendo enganado, e é perda de tempo, que aquilo artifício não pode fazer nada, porque não tem vida. E a nossa pregação é aqui. Oração de Abacuque, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, e a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Aonde Deus age, nada e ninguém impedirá, nada e ninguém pode impedir. Deus veio a Temã, e o santo do monte Parã. Ali onde Deus vai, Deus ia, tinha santos de Deus, servos de Deus, e a sua glória cobriu os céus, aonde estava os servos e as servas de Deus, louvando, adorando a Ele, e a terra se encheu do seu louvor. Aleluia! E o seu resplendor era como a luz. Resplendor de Deus. Deus é luz. Deus, né, está de braços abertos para o ser humano sair das trevas, da escuridão. Ele é a luz, ele está de braços abertos para dar luz, vida, e vida abundante para o ser humano. Basta o ser humano querer. E o ser humano querendo, ninguém pode impedir. Porque Deus deu o poder para o ser humano, o poder do livre-arbítrio, o poder de decidir sobre o que quer e o que não quer fazer. E o Senhor, resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Deus é o nosso refúgio bem presente em todo o tempo, o nosso socorro bem presente, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso tudo de bom. É só confiarmos nele, obedecermos a ele. Adiante dele ia a peste,
e raios de fogo sobre os seus pés. Não tem. Aonde tem o poder de Deus agindo, o fogo poderoso de Deus agindo, as pestes, as coisas ruins são aniquiladas, são incineradas. No nome de Jesus Cristo. Por isso nós servos devemos de nos esforçarmos para andar em santidade, para poder ter em nós o Espírito Santo habitando e podendo usar o poder de Deus para fazer as obras que Jesus fazia, que Deus fazia, faz e sempre fará. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. O andar eterno é de Deus. O poder total e completo, infinito para todo sempre, é de Deus e sempre será. Nada jamais teve e jamais terá mais poder do que Deus. E ai daquele que achar que tem, que pode ter mais poder que Deus. Ai daquele. Deus só dá um peteleco e já era. Deus só tira o fôlego de vida e já não existe mais. Não é brinquedo. Ninguém, Deus é e sempre será todo poderoso, no céu, na terra, no inferno, em todos os lugares. Ai do ser humano que quiser tomar o lugar de Deus. Porque o anjo mais poderoso de Deus, que Deus deu, que era o braço direito de Deus, Deus deu o poder dele para tudo lá, cuidar de tudo. E ele se achou mais do que Deus, tentou roubar o lugar de Deus. E o que aconteceu? E assim acontece para o ser humano que quiser se tornar mais do que Deus. É um perigo querer se tornar, tornar-se ser e querer ser um Deus nesta terra. O Deus dessa terra é o diabo. E os dias dele estão contados, diz o próprio Jesus, a própria palavra. Jesus virá e ele será aniquilado, será levado lá para ele, toda a turma, e de lá nunca mais sairão. A palavra verdadeira, a palavra de Deus, o próprio Deus que diz, que fala, é só meditar, é só ler a palavra. Palavra viva e poderosa, que é a Bíblia Sagrada, a Bíblia verdadeira. Tem as que não são verdadeiras, e essas não tem poder, não tem aval de Deus, não tem, só tem letra vazia, sem poder algum de Deus. Vi as tendas de Cussã em aflições, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Deus
prioriza a salvação do ser humano. Um ser humano, uma salvação, um ser humano que salva a sua alma, adquiriu a riqueza, a maior riqueza que existe em toda a face da terra. Salvação da alma para Deus tem um valor, mais valor do que todas as riquezas que existem sobre a terra e sobre todos os lugares. O valor que um ser humano tem para Deus, o valor e para o homem ganancioso, o ser humano para muitos vale uns ml de petróleo. Coisa braba. Isso é muito triste. A ganância é uma barbaridade, mas Deus está vendo tudo, está no controle de tudo. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Deus entra em ação para salvamento do seu ungido. Tu fizeste a cabeça da casa do ímpio. Descobriu os fundamentos até ao pescoço. Então Deus está e sempre estará no controle de tudo e de todos. E o prazer de Deus é salvar, porque Ele enviou o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito, para salvar a humanidade. E a obra foi completa. Deu o direito de quem querer e tomar a decisão de cumprir, de fazer o que está escrito no Salmos capítulo 37, versículo 5, e seguir ao Senhor e adquirir a sua salvação. Isso é o prazer de Deus, isso é o prazer do servo de Deus, isso é o prazer dos anjos de Deus, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas para isso o ser humano precisa se tomar a decisão e ficar firme. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem tudo, o ser humano, para ser vitorioso com Deus, ou ele tem que resistir, ou em qualquer situação ele tem que resistir para vencer. Então temos que ser fortes e corajosos e resistir, fugir do pecado e das coisas erradas e agradar a Deus. Vamos meditar em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Vamos voltar lá. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, quinto livro do Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2.
Diz assim: disse, pois, o Senhor, veio a Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Deus é poderoso, a majestade de Deus. Deus é majestoso, poderoso, glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nada foge do seu agir. Vou ler desde o primeiro, vou ler o capítulo, o versículo 1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. 10 milhares. De santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Deus é tremendo. Deus honra quem honra ele. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor Jesus. O santo de Deus, o Filho unigênito, santo do Deus vivo. Ele disse, sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus, ninguém irá morar com meu Pai, comigo. Sério. O profeta Abacuque pregava a palavra da verdade. O servo de Deus aqui prega a Bíblia, a palavra da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, vos alertará, vos abençoará, vos avivará e muito mais. E Deus tem santos deles, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, madurinhos, santos e santas dele, em milhares de milhares, bilhares de bilhares. Ori haleixei cantari halabassurican. Aleluias! E sempre terá cada vez mais santos de Deus. Não adianta perseguirem, que nem lá nos outros países, que perseguiram, mataram e mostraram, às vezes, na Etiópia, e se multiplicou. Fizeram lá um evento por aqueles que foram mortos, perseguição, e cada vez aumentou mais pessoas seguindo e aceitando Jesus. Não tem para ninguém, para diabo, para Lúcifer, para Satanás, para demônio, para ninguém. Quanto mais persegue o povo de Deus, mais santos de Deus, Deus levanta, Deus faz brotar. Aleluias, aleluias. Agindo Deus, quem impedirá das bênçãos virem e nos alcançarem? Deus é bom. Em todo tempo, o ser humano tem que deixar a maldade, tem que deixar as coisas erradas. É necessário, porque senão
viverão eternamente na escuridão, no sofrimento, porque a alma e o espírito do ser humano que nasce nunca mais morrerá. Viverá como Deus para a eternidade, para sempre. Os salvos morará com Deus e os que não aceitarem Deus, não se converterem dos seus maus caminhos e não adquirir a sua salvação, a sua alma, o seu espírito vai morar lá com o diabo, com Satanás, com Lúcifer, lá no inferno, lá no lago que alarde o lago de fogo e de enxofre. Essa é a verdade. Eu tenho que pregar a verdade, o meu dever é pregar a verdade, custe o que custar. Porque o povo precisa, o ser humano precisa saber da verdade, da veracidade, da verdade da palavra de Deus. E não há outro caminho. O caminho é aceitar, tomar a decisão dos Salmos, capítulo 37, e aceitar Jesus, aceitar Deus e andar nos seus caminhos até morrer, morrer aqui nessa terra, ou até quando Jesus buscar a igreja. Nos caminhos do Senhor, morrer nos caminhos do Senhor, morrer com a chave para abrir a porta estreita, a chave da sua salvação, o direito de morar com Deus para todo sempre, e só adquire aqui nessa terra, e não é adquirido com riqueza, com riqueza alguma, é adquirido com esforço, dedicação, abdicação, de meditar na palavra, de obedecer à palavra de Deus, de ser verdadeiramente de Deus, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, e muito menos olhando para trás, não aceitando o pecado, as coisas erradas, fugindo do pecado e das coisas erradas. Vivendo em santidade, em obediência ao Deus Todo-Poderoso. Não é difícil não. Jesus disse, eu venci o mundo. Ainda morri por vocês, para vocês vencerem também e poderem ter uma vida abundante aqui nesta terra e ainda adquirir e herdar a salvação, a riqueza maior que um ser humano pode adquirir aqui nesta terra. Jesus, ele conquistou e deu para todo ser humano o direito, Deus presentear o ser humano. Todos os seres humanos presentearam, todo ser humano tem direito de salvar a sua alma, é só querer, é só se esforçar. Jesus já veio, ele veio para salvar a humanidade, salvar o mundo, salvar as pessoas para morar com Deus e ele para todo sempre. Mas Deus também deu livre-arbítrio. Se a pessoa não quer, Deus não obriga. Deus fica triste. Até chora. Mas é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o direito que Deus deu, o poder que Deus deu para o ser humano. O poder do ser humano decidir o que quer e o que não quer. E esse poder que Deus deu para o ser humano isenta o ser humano de culpar a Deus, de atingir Deus com seus erros, suas falhas, suas desobediências e tudo e muito mais. Nada atinge Deus, porque Deus deu o livre-arbítrio. Se o ser humano quiser Deus, viver com Deus, andar com Deus, aí Deus tem compromisso, aí ele é com Deus. Mas as atitudes, mesmo andando com Deus, as atitudes que o ser humano tomar errada, é ele que vai tomar, é ele e ela que vai ter que assumir o seu erro. Não tem nada atinge Deus, nada culpa Deus. O ser humano que é errado, que erra, porque Deus não tem erro algum e jamais terá erro algum em nada. Vamos meditar em Juízes também, Juízes, capítulo 5, versículo 4, Juízes. Também em Deuteronômio, Juízes é à frente. Juízes é depois de Deuteronômio. Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. Samuel,
Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E à frente, Josué, Juízes capítulo 5. Juízes capítulo 5, versículo 4, diz assim, para nós orarmos por nós, pelas nossas famílias, para Deus nos proteger, nos abençoar, nos dar visão, direção, decisão pela palavra, tomar decisões, pedindo a direção, o aval, o conselho, a ajuda do próprio Deus, porque a pessoa se guiando, dirigindo-se pela palavra de Deus, ela não errará o alvo. Ela não se atrapalhará, porque Jesus é o pastor dos pastores, e nós, servos de Deus, nos guiamos, nos direcionamos no aprendizado do nosso professor, do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a Bíblia, é o verbo vivo, é a palavra. A palavra de Deus é o verbo é Jesus. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu para salvar a humanidade, a ajudar em tudo que o ser humano precisa. Basta o ser humano meditar na sua palavra, ler a Bíblia, falar com Deus, pedir ajuda a Deus, direção, decisão, e tudo que o ser humano precisar, a Bíblia, Deus, da Bíblia, da palavra, de tudo que existe, vos ajudará. Em tudo que você precisar. Basta pedir a Deus, Papai do céu, Deus vivo, todo-poderoso, como o servo, o profeta Abacuque aqui falou, que não devemos, o ser humano não deve, não é eu que estou falando, é o Abacuque, o profeta de Deus, que disse que não é para nós, ser humano, se guiar por pau, por estátua de pedra, de ouro, de deuses feitos pela mão de homens, artifícios feitos pela mão de homens. O profeta Abacuque quer ficar brabo com o pastor Luiz Carlos Pereira, com o servo de Deus? Está só perdendo tempo. E tem que ficar brabo com o próprio Deus, e com o próprio Deus não adianta ficar brabo, porque o profeta Abacuque pregou a verdade de Deus, da palavra de Deus, e eu, como servo, estou pregando a palavra de Deus, a palavra da verdade de Deus. O profeta Abacuque disse, está dito, porque do que Deus diz está dito, e nada conseguirá mudar a verdade de Deus. Nada nem ninguém, pode até tentar, mas no final jamais conseguirá. Nem chegará ao final, nem na metade, se assim Deus quiser, nem no começo, só começará e debulhará e se desfará no nome de Jesus Cristo. Agindo Deus, nada e ninguém poderá impedir das bênçãos vir, do agir de Deus vir, da proteção de Deus nos protegerem de tudo e de todos, no nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado por a tua palavra, que nunca seja eu falando de mim mesmo, mas seja sempre o Espírito Santo do Senhor Deus me usando para falar, para ensinar, para pregar, para abençoar pessoas, Senhor. Perdoa meus pecados, consciente e inconscientemente, aqueles que eu nem sei, nem lembro, nem
soube que fiz no dia de ontem, até nos sonhos, nos sonhos, no meu dormir. Se eu pequei, perdoa-me até nos sonhos. Se eu pequei, perdoa todos os meus pecados, consciente e inconscientemente, Deus. Porque eu quero ser santo. Santo, santo, eu quero ser santo. Santo é o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor Jesus, o Filho de Deus vivo, o Deus Jesus. Então, devemos, porque somos pecadores, somos falhos, mas lutamos com garras, unhas e dentes para não andar pecando, para não pecar. O preço do pecado é a morte, nós sabemos. Nós que sabemos, temos que lutar ferrenhamente para não aceitar. Fugir. Nome de Jesus Cristo. Deus, obrigado por o Senhor ser tão bom para comigo, por o Senhor cuidar de mim, cuidar dos meus familiares. Senhor, só gratidão. E eu nem mereço esse punhadinho de pó, nem merece tanto amor, tanto cuidado, tanto querer bem. Mas o Senhor está no controle de tudo e de todos. E eu, como servo, só agradeço, Senhor, por o Senhor ser tão bom para comigo. Senhor, abençoa-nos, abençoa as pessoas que vão ouvir a Tua palavra através desse culto, através dessa live. Que a Tua palavra vá de encontro aos corações delas. Que a alma delas, o ouvido deles, aceitem a Tua palavra, receba a Tua palavra, que eu prego, eu ensino a Tua palavra, mas quem convence da justiça, do juízo e da verdade e do amor do Senhor é o Senhor Deus. E glórias a Deus por isso. Abençoa eles, elas, abençoa todos que ouvirem e verem esta live. Que o Senhor abençoe eles, elas, seus familiares. Abençoe meus amigos, conhecidos, amigos de antigamente, amigos do momento, amigos no Facebook, nas redes sociais, conhecido, desconhecido, até desconhecido, que ainda não me conhecem. E não é importante, não é me conhecer, porque eu sou servo, mas elas têm que conhecer ao Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ser amigo íntimo dos senhores, tornar-se filhos e filhas do Senhor Deus Todo-Poderoso, meio-irmão de Jesus. Isso é o mais importante. Eu sou simplesmente um servo, uma pessoa, um ser humano falho, que se esforça para não andar falhando, fazendo coisas erradas. E Deus diz, te esforça que eu te ajudarei. Quando nós nos esforçamos, Deus nos ajuda, nos dá força, nos alerta, nos diz, não faz isso, não faz aquilo, cuida aqui, cuida ali. Mas para isso nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus e fazer, obedecer. Senhor, eu abençoo a todos com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, está fazendo e continuará fazendo, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Usa-me, Senhor. Me ajuda a ser melhor, a ser um servo melhor, um homem melhor, um ser humano melhor, um esposo melhor, um pai melhor, um vô melhor,
Ori, Eli, Kandashe, Keri, Kalabala, Surikanderie, Iri, Kanasheke, Tenteri, Olomokuri. Aleluias, aleluias. Domingo que vem, Santa Ceia, segundo domingo de cada mês, a Igreja Internacional do Poder do Nome de Jesus Cristo, show dos milagres de Deus, participamos da Santa Ceia, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus Jesus disse: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E a Santa Ceia, a participação do corpo e do sangue do Senhor Jesus, é para lembrar de tudo que ele fez quando ele veio aqui na Terra há 2.600 anos. Veio para salvar a humanidade, fez a obra completa. É para lembrar dessas obras, dessa obra completa e de todos os feitos que Jesus fez, os milagres, os prodígios, as maravilhas, até que ele venha. Porque ele virá buscar a sua igreja. A sua igreja é os que morreram em salvação, nos planos da salvação, e os que estão vivos, caminhando todos os dias nos planos da salvação. Deus Jesus virá e ressuscitará os mortos salvos e levará os salvos vivos junto, para junto do Deus Pai, junto deles, para morar com eles para todo sempre. Que nós, seres humanos, venhamos nos despertar para a realidade, para a verdade da vida. Que o ser humano que passa nessa terra e não se esforça e não dá ouvido ao Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, perde, e perde muito. Deus não quer que ninguém perca, Deus quer que o ser humano ganhe vida e vida abundante, paz para a sua alma e tudo que for, tudo de bom de Deus aqui nessa terra. E ainda Deus ajuda para adquirir a chave para entrar na porta estreita, para morar com eles para todo sempre. Tudo isso Deus, desde a criação do mundo, Deus, do ser humano, Deus tem trabalhado ferrenhamente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o exército de anjos, para proteger, guardar e ajudar o ser humano nesta caminhada aqui nessa terra. O propósito de Deus é que todos se salvem. O querer de Deus é que todo ser humano se salve. Deus não quer que nenhum ser humano se perca. Deus não fez o inferno para o ser humano ir para lá. Deus fez o inferno para colocar lá para todo sempre Lúcifer, Satanás, o diabo e seus demônios, os seus anjos caídos, corrompidos, morar lá para todo sempre. Mas Deus deu opção para o ser humano. Se o ser humano não querer ir para lá, tem que se esforçar, é necessário se esforçar para adquirir a sua salvação. É a opção que Deus conseguiu, que Jesus conquistou, pagando o preço de cruz, de sofrimento, é o que Jesus conquistou. Mas para isso, o ser humano precisa querer. E se esforçar, não é só querer, tem que se esforçar e lutar com unhas, garras e dentes para conseguir. Não é vir para Jesus, andar nos caminhos de Deus. O ser humano acha que Deus vai fazer tudo, que o ser humano não precisa fazer mais nada. Está muito enganado. Não é assim. Aqui, para vir para os caminhos de Deus, a pessoa tem que se esforçar e se lutar e batalhar muito e muito mais. Mas Deus sempre concederá ajuda e as vitórias. Porque Deus diz: se esforça que eu te ajudarei. Quando o ser humano se esforça, Deus ajuda e o ser humano consegue, com certeza. É só não desistir. Os que desistem não vencem, jamais vencerão. Temos que nos esforçar. Prosseguir até vencer, até conquistar. Nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tenha um almoço abençoado,
um final de domingo abençoado, segunda-feira, às 19h30, Palavra de Deus. Ensinamentos de Deus para nossas vidas. Quarta-feira da família, às 18h, 18h10, Palavra da família, para as famílias, abençoar as famílias. E domingo que vem, 8h30, Palavra de Deus, Domingo dos Filhos de Deus, e com a Santa Ceia, participação da Santa Ceia. Nome de Jesus Cristo. Se sentir no coração de compartilhar esta palavra para abençoar vidas, famílias, amém. Fique na paz, abraços, abraços, abraços.